Bom dia, amado povo de Deus, olá, meus queridos, queridas, povo do Abba Pai. Estamos iniciando mais uma live do pastor Antônio César Soares, missionário servindo a Deus na IBN Cristo Rei. Base bíblica, 1 Coríntios 15, 55 a 58, diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Almeida, revista e atualizada. O medo é uma das maiores fortalezas, se não a maior, que o diabo coloca na nossa mente. O medo paralisa as pessoas, trava os projetos por medo de se arriscar. O medo da morte é o que mais aterroriza o ser humano, que não conhece a Cristo Jesus, que não sabe para onde vai a sua alma depois da sua morte. Se você ainda tem medo da morte, significa que você está com um seríssimo problema, o da insegurança na sua salvação, ou você de fato não é salvo. A Bíblia diz que uma das razões para as quais Jesus veio foi para nos livrar do medo da morte. Antes da vinda de Jesus, a morte era a rainha do medo. As pessoas temiam porque não sabiam para onde iriam depois de deixar o corpo físico. Mas Jesus disse que ele venceu a morte. Uma das passagens mais lindas da Bíblia é aquela em que, quando os discípulos vão procurar a Jesus em seu túmulo, o anjo do Senhor diz: ele não está mais aqui porque já ressuscitou. Nem a morte, nem o inferno puderam conter ou vencer a Jesus. Há pessoas que, ao ver um filme, um documentário qualquer, reportagem sobre a morte, elas passam a noite em claro, não conseguem dormir. A Bíblia diz que também o perfeito amor lança fora todo medo. E quem é o perfeito amor? É o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Tenha para mim que o medo é a negação da fé, ou o contrário da fé. Há pessoas que têm medo de tudo, de sair de casa. Não me refiro às pessoas que têm fobias, como medo de altura, medo de elevador, medo de andar de avião, etc. Refiro mais àquelas pessoas que se dizem corajosas, mas que ainda têm medo da morte. Se você ainda tem medo da morte, procure ter a segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Nesta vida, temos a certeza de que um dia morreremos. Não sabemos quando e nem como, mas sabemos que um dia também seremos alcançados por ela, pela morte. A realidade da morte pode nos assustar, até mesmo paralisar. Diante dela temos a real noção do nosso poder, do mais forte ao mais fraco, do gênio ao débil, do poderoso ao servo. Todos passaremos por ela, mas por ela não nos deixaremos desesperar. O medo e a dor são superados no momento da sua chegada. Resta a dor, a falta, a angústia para quem fica, mas para quem partiu, descanso. A minha oração é para que você domine o medo da morte e passe a viver em paz, com a segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Amém ou não amém, povo do Abba Pai? Pastor Antônio César Soares. Minha oração final é para que você seja alcançado pelas bênçãos, que a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Que você seja alcançado por essas bênçãos e elas fiquem com você. E o povo de Cristo aqui na terra, em concordando comigo, deve dizer amém
e graças a Deus. Repita comigo. Amém e graças a Deus, amado povo do Abba Pai.